Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jones. Eu vou fazer essa aula aqui bem breve, na verdade, para explicar a vocês como é que funcionam as vacinas, né? Como é que a vacina funciona no nosso organismo, né? É, Essa imagem que está aqui no fundo, né, ela já é uma representação, né, daquilo que eu quero falar, né? Nosso organismo ele está em luta constante o tempo todo contra invasores, contra células que são produzidas por nós mesmos, né? As células cancerígenas. O nosso corpo ele elimina as células cancerígenas o tempo todo. Às vezes nosso corpo não ganha, infelizmente. Mas existe essa guerra acontecendo, essa batalha o tempo todo, né? As bolinhas pretas nos fazendo mal e as bolinhas brancas, coloridas, luminosas, cuidando da gente para que a gente fique bem, saudável, né? É por isso que é muito importante, gente, que a gente entenda que o nosso corpo é incrível. A gente tem que fazer o máximo necessário para preservá-lo, para fazer com que ele seja saudável, bom, né? Para que ele possa levar a gente a fazer coisas maravilhosas, né? Enquanto a gente ainda está aqui. Agora eu vou sumir um pouquinho, gente, para a gente poder ter mais espaço aqui para a nossa aula ficar mais dinâmica, tá? Vamos falar um pouquinho, antes de falar sobre as vacinas, a gente precisa falar sobre o motivo pelo qual elas existem, né? Então, assim, gente, existem os micro-organismos, né? São estruturas, são organismos, seres vivos, que são tão pequenos que a gente não consegue enxergá-los, né? Eles existem o tempo todo, a gente chama eles, né? A gente costuma chamar eles de germes também, né? É uma palavra antiga, né? Quer dizer geradores e tal. Então, é uma palavra antiga que a gente ainda utiliza no nosso dia a dia, né? Mas o nome correto mesmo seria micro-organismos, né? E existem três tipos de micro-organismos que nos causam mal, tá? Que nos causam doenças, que são micro-organismos patógenos. Esse patógeno quer dizer causador de doenças. São as bactérias, né? As bactérias, elas são organismos muito antigos, muito antigos, né? E elas, enfim, tem vários tipos de bactérias, né? A gente tem as bactérias que se movem, né, de bactérias flageladas, por exemplo, os vibriões, os esperilos e tal. Além de ter bactérias que não se movem, né, os cocos, os diplococos, eu não sei falar diplococos, falei, os esporobacterianos, né? Então existem vários tipos de bactérias. As bactérias, elas são basicamente material genético, e em volta desse material genético tem uma proteção para elas. Mas além disso, as bactérias elas ainda têm que a gente chama de organelas. Você vai aprender tudo isso em biologia, gente. Então, as bactérias são organismos muito pequenos que têm material genético e ela tem um metabolismo, ou seja, ela vive o tempo inteiro. Ela está sempre viva até morrer, né? Claro. Então, as bactérias elas têm um metabolismo, elas estão fazendo um trabalho, né, constante para sobreviver. Os vírus eles não fazem como as bactérias. Os vírus eles não estão vivos o tempo inteiro. Os vírus eles só têm metabolismo quando eles encontram uma célula hospedeira. Então, existem vários tipos de vírus, né? Tem o HIV, tem hepatite B, o vírus da ebola, o bacteriófago, o vírus da raiva. Então, a gente tem aqui vários tipos de vírus diferentes. E esses diferentes tipos de vírus, eles têm uma característica simples. Uma ideia sempre a mesma. Eles vão encontrar uma célula hospedeira, vão invadir, vão se reproduzir. E nisso que eles fazem isso, eles vão ter que encontrar uma forma de pular para o próximo organismo, né? Porque senão a reprodução deles fica em risco quando aquele organismo morre, né? Então os vírus eles têm que dar um jeito de sair dali de alguma forma. Então eles vão ou porque a pessoa está resfriada e dá um espirro, dá uma tosse, ou por ou por uma questão sexual, né, um contato sexual. Esse vírus vai passar adiante, né? É o caso, por exemplo, do HIV ali em cima, né? Ou então através da alimentação, das fezes. Então o vírus ele vai encontrar uma forma de passar adiante. Então os vírus, né, diferente das bactérias, eles não estão vivos o tempo inteiro, mas eles têm mais ou menos a mesma estrutura. É um material genético envolvido por alguma coisa. No caso dos vírus é só material genético e uma camada em volta para proteger o material genético. No caso das bactérias, tem material genético, tem essa proteção e dentro ali tem algumas estruturas que fazem algumas funções, tá? E por fim, temos os protozoários. Os protozoários são micro-organismos que são vivos o tempo inteiro, como as bactérias, mas a diferença é que o material genético dos protozoários está
protegido por um núcleo. Então, o material genético ele tem uma proteção ali em volta e ele tem estruturas mais complexas do que as bactérias, mas ainda é micro-organismo, tá? Então, esses três tipos aqui, eles causam doenças na gente. Por exemplo, a malária é causada por um protozoário. Por exemplo, as infecções intestinais, né? São causadas pela bactéria Escherichia, eu não sei falar esse nome. Tem a salmonela também, que causa doença, que ela é um tipo de bactéria. Então, a gente tem aí diferentes tipos de micro-organismos, tá? Então, gente, antes da gente entender como é que a vacina funciona, a gente precisa entender como é que funciona o nosso organismo quando ele encontra um invasor. O nosso organismo ele funciona a partir de antígenos e anticorpos. Então, tem essa relação entre antígenos e anticorpos. Os antígenos são partes do invasor e os anticorpos eles são a nossa defesa. Vamos falar um pouquinho disso aqui com mais calma, tá? Antes da gente falar, a gente precisa entender o que são as proteínas, tá? As proteínas, elas são moléculas, né, muito grandes, que elas possuem diversas funções no nosso corpo, tá? Elas podem funcionar como hormônios, elas podem funcionar como construtores, né? Por exemplo, o nosso cabelo é formado por proteínas, né? Então, as proteínas elas têm diversas funções no nosso corpo, tá? E as proteínas, elas são essa estrutura química aqui, né? Que possuem algumas estruturas, tá? A gente tem aqui primeiro a estrutura primária, que é o que a gente chama de aminoácido. Vocês vão estudar isso aqui melhor em biologia, tá? Então, a estrutura primária, ela vai se ligar a outras estruturas primárias e vão formar a estrutura secundária. Repara que aqui tem uma ligaçãozinha aqui, tá vendo? Então, vou formar aqui uma estrutura secundária em formato de fita. Essa estrutura secundária ela vai se enrolar em torno dela mesma e vai produzir uma estrutura terciária. E a estrutura terciária vai se juntar a outras estruturas terciárias para fazer uma estrutura quaternária. Então, repara que as proteínas elas têm uma forma. E isso é muito importante, porque é justamente por causa dessa forma que o nosso corpo consegue reconhecer um invasor, né? Por exemplo, aqui, a gente tem aqui os antígenos aqui em cima, amarelinho, tá? E aí tem esses pedacinhos aqui que são os epítopos. Que nomes engraçados, né, que vocês estão aprendendo hoje. Então, esses pontinhos aqui, eles têm uma forma específica, né? Porque eles são formados por proteínas, e as proteínas, elas têm uma forma. E os anticorpos são estruturas também, são proteínas também, que possuem também uma forma específica, né? E essa forma específica vai fazer com que o antígeno interaja com o anticorpo. E aí o anticorpo vai reconhecer qual que é o antígeno que ele está lidando naquele momento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui um anticorpo, né? Visto com um pouquinho mais de detalhes. Repare que aqui o antígeno ele vai encaixar aqui no anticorpo, né? Por causa dessa forma específica que ele tem. E quando ele se encaixa dessa forma, o anticorpo ele reconhece qual é o antígeno que está ali presente, qual que é o invasor que está presente naquele organismo. Então, entra o patógeno, por exemplo, aqui o sarampo, né? Tem esse antígeno aqui, esse formato aqui de triângulo aqui é só para ilustrar, tá bom? Esse pedacinho aqui, essa forma aqui é o antígeno, tá? Então, o antígeno ele faz parte do patógeno, do vírus do sarampo, por exemplo. E aí o anticorpo, né, ele vai ter o mesmo formato. E aí ele vai reconhecer qual que é o sarampo. Um outro anticorpo, ele vai reconhecer a catapora, por exemplo. Né? Por causa aqui tá vendo aqui esse formatinho aqui em cruz, né? Então, vai ter um anticorpo que vai reconhecer aquele patógeno. Aí tem a gripe, por exemplo, vai ter uma redondinho assim, né? E aí o anticorpo ele vai reconhecer esse redondinho aqui. E aí ele vai saber que é gripe, tá? Então, o nosso corpo ele tem vários anticorpos diferentes. Porque a gente já teve contato com esses aqui. A gente já teve contato com sarampo, já teve contato com catapora, já teve contato com gripe. E aí a gente vai ter os anticorpos ali que vão responder a esses invasores quando eles aparecem de volta, tá? Mas quando surge um novo patógeno, por exemplo, coronavírus, a gente não tem anticorpo para ele, né? O nosso corpo ele não tem esse anticorpo. Então, como é que o nosso corpo vai reagir a isso? Se ele não tem anticorpos, como é que ele vai reagir a esse novo patógeno, né?
E aí a gente vê como o nosso organismo é incrível. O nosso corpo ele vai estudar aquele patógeno, aquele invasor, para poder dar uma resposta adequada. Tá? Então, essa resposta é dada pelo sistema imunológico, né? O sistema imunológico ele tem várias partes do nosso corpo, tá? Não vou entrar em detalhes, que a nossa aula já está ficando extensa, vocês vão aprender todas aqui em biologia. E aí o nosso sistema imunológico ele vai produzir as células brancas. As células brancas, né? Tem diversos tipos de células brancas. Tem os macrófagos, tem os eosinófilos, tem os basófilos, enfim, tem um monte de células brancas que a gente possui no nosso corpo que é produzida aí pela medula óssea, é amadurecido pelo timo e tal. Então, o nosso sistema imunológico é, ele produz essas células brancas, tá? Essas células brancas, né, aqui eu vou falar de dois tipos, né, de células brancas, que é o macrófago e o linfócito, tá? Para a gente entender como é que o nosso corpo reage quando surge um invasor que ele não reconhece, tá? Então esse invasor ele vai ter os antígenos, que a gente já sabe o que é, né? Esses antígenos eles vão ser consumidos pelos macrófagos. Então os macrófagos eles vão consumir aquele organismo, né? E aí, ou parte daquele organismo. E aí, quando eles consomem, eles vão digerir aquilo e vão produzir antígenos, né? Vão lançar pedaços dos antígenos pela corrente sanguínea, eles vão levar até o linfócito T, do tipo CD4. Esse linfócito aqui, ele é como se fosse o general da batalha contra aquele invasor, porque ele vai gerenciar todo o processo envolvendo aquele invasor. Então, ele vai pegar aquele antígeno, vai absorver aquele antígeno, vai estudar aquele antígeno, vai descobrir qual proteína faz parte, né, daquilo e vai mandar, né, de volta para os linfócitos B ou para os linfócitos T do tipo CD8, que são os matadores, que é matador, né? Eles vão enviar essa informação. Olha só, esse antígeno ele precisa de tal anticorpo, ele é desse jeito, ele precisa desse jeito, tá? E aí, mandando essa informação para o linfócito B ele vai pegar esse antígeno e vai produzir um anticorpo para aquele antígeno. Olha que legal. Então, o linfócito B ele vai pegar aquilo e vai produzir um anticorpo específico para aquele antígeno, né? E aí, esses anticorpos eles são liberados, né? O linfócito B ele se transforma em plasmócito e aí ele libera esses anticorpos, né? No nosso organismo que vão ou neutralizar ou matar aquele invasor, né? Então, os anticorpos eles vão ter essa função de aniquilar, né, matar, ou neutralizar o invasor, né? E aí o linfócito B ele tem essa função, né? E ele pode destruir uma célula infectada, por exemplo, tá? E o linfócito do tipo TCD8, matador, ele vai pegar essa informação que o CD4 mandou para ele e vai atrás das células infectadas, né? É diferente. Os plasmócitos aqui, eles vão atuar ou sobre a célula infectada ou diretamente sobre o invasor. O linfócito do tipo T, do tipo CD8, ele vai direto na célula infectada. E ele vai chegar lá e vai matar aquela célula e vai conseguir neutralizar aquele invasor, tá? Então, o nosso corpo ele tem esse processo, né, que ele pega o invasor, estuda o invasor, manda informação para os outros soldados, né? O linfócito TCD4, ele é o general, ele vai mandar informação para os soldados. O linfócito B vai produzir anticorpos e o linfócito T do tipo CD8 vai atrás para aniquilar aquele invasor ou as células infectadas. E aí que entra a coisa mais legal de tudo isso. Ainda não chegamos na parte mais legal da coisa. A parte mais legal da coisa é que depois de todo esse processo, né, os linfócitos eles se transformam eles produzem as células de memória. O que são as células de memória? Elas são células que vão ficar no nosso corpo por anos e anos para frente, exatamente com aquela informação, né, baseada no contato que o organismo teve com aquele invasor. Então, as células de memória elas vão pegar essa informação, vão guardar para si, e anos depois, se você tiver contato com o mesmo invasor, o seu organismo vai reconhecer aquele invasor, vai ter um anticorpo específico para ele e vai aniquilá-lo, né? Então, é assim
que o nosso corpo reage aos invasores, tá? E onde entra a vacina nisso tudo, gente? Então, gente, a vacinação, ela funciona, gente, da seguinte forma, né? A vacinação, ela é uma parte do micro-organismo ou micro-organismo enfraquecido ou morto, né, inativado, que vai produzir uma resposta imunológica do nosso corpo. Aquilo ele é como se fosse uma simulação, um teste, né? Para o nosso corpo saber com quem ele vai estar lidando quando chegar a vez dele lidar com aquele micro-organismo, tá? Como assim, gente? Quando a gente tem contato com o invasor, a gente tem aqui uma primeira infecção, tá vendo? A primeira infecção, o nosso organismo ele estuda o invasor, ele verifica qual invasor, qual anticorpo é necessário para neutralizar ou eliminar aquele invasor. E esse processo é um processo que costuma demorar algum tempo, ele costuma demorar alguns dias, tá? Essa é a resposta primária, quando a gente tem o primeiro contato com aquele organismo. Caso a gente tenha o segundo contato com o mesmo organismo, não é com o mesmo tipo, é com o mesmo organismo, a gente tem uma segunda infecção. Nessa segunda infecção, nosso corpo ele já sabe com quem ele está lidando. Então, nosso corpo ele tem uma resposta rápida ou uma resposta forte que vai eliminar aquele invasor rapidamente. A vacina, ela funciona como uma primeira infecção. O nosso corpo vai entender a vacina como sendo uma primeira infecção, quando ela na verdade não é nem uma infecção no caso, né? O nosso corpo ele vai produzir os anticorpos necessários para aquele microorganismo, porque ele já tem um contato anterior com partes dele, né? Lembra que o nosso organismo ele não precisa ter contato com o microorganismo inteiro, mas só com uma parte dele, que é o antígeno. Então, se o nosso organismo tiver contato com o antígeno, que é essa partezinha aqui, ó, se o nosso organismo tem contato com o antígeno, ele já tem uma resposta imunológica, tá? Então, é assim que as vacinas funcionam de modo geral, tá? A gente tem alguns tipos de vacina, né, que são esses tipos aqui, que é quando você inativa ou atenua o microorganismo. A gente tem, que essa é a mais comum de todas, tá? É a vacina que a gente tomou quando a gente era criança. É, tem alguns tipos de vacina que estão surgindo agora, que é o do RNA mensageiro, o do vetor viral não replicante. Essas duas, elas trabalham com edição genética, tá? Mas não é edição genética da gente, é a edição genética do vírus ou de partes do vírus, tá? E tem da subunidade, que é quando você pega fragmentos daquele vírus que tem, vírus, bactéria que tem os antígenos e insere no nosso corpo. Então vamos lá. Então, a gente pode utilizar na vacina ou o vírus completo, vírus ou bactéria completa, bactéria protozoária completo, ou partes daquele microorganismo, ou apenas com o material genético. Então a gente pode escolher qual o tipo de vacina que a gente vai fazer. A gente vai usar todo o vírus ou bactéria? A gente vai utilizar só as partes que acionam o sistema imune? A gente vai utilizar só o sistema genético? Essas são as três opções que a gente tem para produzir uma vacina, tá? A casa aqui da sua unidade, eu vou falar dela rapidamente porque ela é fácil de entender. É quando você pega partes que acionam o sistema imune. Então você pega essas partes específicas e que o nosso corpo precisa para reconhecer e injeta no nosso corpo diretamente, tá? Então isso aqui é a técnica da subunidade, a vacina do tipo de subunidade. E aí, as outras técnicas, né, que utilizam o vírus inteiro ou parte do material genético, elas funcionam com vírus inativado, vírus ou bactéria inativado, ou atenuado, ou seja, enfraquecido. Essa inativação, essa atenuação, ela é química, ela é um processo químico, tá? Ou ela pode utilizar um vetor viral, que ela pode utilizar, mandar diretamente o RNA mensageiro, ou inserir o DNA do vírus, né, dentro de um outro vírus, né, ou do mesmo vírus, tá? Que vai entrar no nosso organismo e vai produzir lá a resposta imune, tá? Então, as vacinas que utilizam vetor viral, né, elas utilizam outro vírus que vai carregar o material genético do vírus que você quer, que você está desenvolvendo na vacina, né? Então, esse vírus ele vai carregar esse material genético e aí, carregando esse material genético, ele vai produzir aqui os antígenos para aquele organismo. E aí pode ser através de um vírus, né? Um vírus de mentira, né? Que vai entrar no nosso corpo e vai replicar, formar novos vírus como ele. Ou então pode ser um vírus que não se replica, um vírus que não se reproduz dentro do nosso corpo. Ambos esses vírus aqui eles são inofensivos. Os vírus eles só vão carregar aquele material genético
e os antígenos, só isso, tá? Então essa vacina aqui ela é bem legal porque ela não precisa de tanto assim, de uma refrigeração muito forte, né? Essa aqui é a do vírus atenuado, ela não precisa de condições de logística tão elaboradas, tá? Então ele vai carregar esse antígeno, nosso corpo ele vai ter uma resposta imune, tá? Esses vírus aqui eles são inofensivos, eu vou repetir isso daí aqui porque sim. E eles só vão carregar esses antígenos para o nosso corpo ter a resposta imune, tá? E tem essa vacina aqui de RNA mensageiro, que tem causado alguma controvérsia, né? Essa daqui e a anterior também, porque elas trabalham com edição genética. Mas como assim edição genética? No caso do anterior, do vetor viral, né? Você modifica o gene daquele vírus, né? Você pega um vírus que existe, por exemplo, adenovírus, você tira o material genético do adenovírus e coloca o material genético do coronavírus, né? Então você está trabalhando com uma edição genética do vírus, tá? Esse caso aqui ele também vai ter uma edição genética, né? No caso você vai pegar o RNA mensageiro, vocês vão estudar isso melhor em biologia, tá, gente? Aí o RNA mensageiro ele vai levar a informação para que a nossa célula produza os antígenos. Então, aqui esse RNA mensageiro ele tem que ser editado geneticamente para o nosso corpo não reconhecer ele como um invasor, né? Então, o RNA mensageiro ele vai invadir a nossa célula, vai produzir apenas os antígenos, essas proteínas ali, e o nosso sistema imunológico ele vai ser acionado e vai produzir anticorpos, células T, etc, né? Então, o RNA mensageiro ele funciona dessa forma. É uma vacina que é muito frágil. É uma vacina que é muito frágil, ela precisa ter uma condição de armazenamento é, enfim, como é que eu vou dizer? Bem controladas, né? Tem que estar bem gelado, etc. Porque ela trabalha com material genético e material genético é uma coisa frágil, tá? Então, tanto o vetor viral quanto o de RNA mensageiro, elas vão trabalhar com manipulação genética, mas do vírus e não da gente, tá? É possível manipular geneticamente uma pessoa adulta? É, graças a Deus. Isso aí é a melhor esperança que eu tenho para lidar com a minha síndrome degenerativa que eu tenho, etc, né? Mas não é o caso aqui, tá? O caso aqui é a manipulação genética do vírus ou de parte do vírus para que eles produzam os antígenos necessários para que o nosso corpo tenha aquela resposta imune, tá? Por fim, pessoal, vamos lembrar de uma coisa: uma vacina ela protege um indivíduo, né? Mas além disso, ela protege a comunidade. Como assim protege a comunidade? Nem todo mundo pode tomar vacina, gente. Nem todo mundo pode tomar a vacina porque algumas pessoas não podem. Imagina só, uma pessoa que tem, por exemplo, HIV, é uma pessoa que não pode tomar vacina. Mulher grávida não pode tomar vacina, por exemplo. Criança não pode tomar. Algumas vacinas criança não pode tomar. Mas quando aquele indivíduo está protegido, né? Outros que estão perto dele também ficam protegidos, porque aquele indivíduo ele vai atuar protegendo aqueles que estão em volta. Então aqui eu tenho duas pessoas que não podem se vacinar e três pessoas que se vacinaram. Essas pessoas elas vão proteger aqueles que não podem se vacinar. Por isso, pessoal, que é muito importante que a gente se vacine, que a gente busque a vacinação, que todas as pessoas se vacinem. É importante que todo mundo se vacine, tá? Porque é só assim que a gente vai se livrar desse monstro, que eu falo pra minha filha que é um monstro, né? Que tá aí fora, doido pra matar a gente. Tá, gente? Um abraço, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula um pouquinho mais comprida. Mas é isso, gente. Até mais. Um abraço. Tchau. Falou, falou, falou. Beijo.